Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série que é acerca dos anjos. Nós vamos falar sobre a existência dos anjos, é o nosso primeiro vídeo que nós vamos abordar sobre a angelologia, que é a ciência que estuda a doutrina acerca dos anjos, o que a Bíblia diz acerca dos anjos. Então, só para te informar, obviamente esse vídeo é feito dentro da perspectiva cristã, dentro da cosmovisão cristã, dentro de um conhecimento teológico da perspectiva protestante, reformada, fé reformada, a fé que crê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é suficiente, é inerrante, é infalível. Então, a nossa perspectiva sobre os anjos não é na base de mitos, de lendas, de histórias do passado, de livros de arqueologia, ou sei lá, de angelologia, ou de qualquer tipo de misticismo, esoterismo, não. É baseado na palavra de Deus e naquilo que a palavra de Deus diz. E nós vamos iniciar lendo o livro de Hebreus, capítulo 1, Hebreus 1. Olha o que a Bíblia diz sobre a questão dos anjos. Presta atenção, aperte os cintos, vamos mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 5: Pois o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez lhe diz, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito, ou seja, Jesus aqui ao mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, a Deus, é para todo sempre. E assim vai falando sobre Jesus. E no final, no 14 de Hebreus 1, a Bíblia diz, não são todos eles, ou seja, os anjos aqui, espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Anjo é um fato na Bíblia, é uma realidade. Você vai ver em vários episódios, em vários livros da Bíblia, em vários trechos, menções acerca de anjos. Aqui, é claro, no livro de Hebreus, a palavra de Deus está falando que Cristo é superior aos anjos, mas também fala um pouquinho o que são os anjos e qual são a sua função principal, que é ser espíritos ministradores enviados a serviço, ou de Deus, ou daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, os santos, os filhos de Deus, aqueles que têm um compromisso com o Senhor. Então nós vamos falar bastante coisa sobre isso, iniciando sobre a existência dos anjos. Será que os anjos realmente existem? É interessante que nos dias de hoje, nesses últimos dias, temos testemunhado um aumento extraordinário no interesse nesse assunto, bem como no estudo também acerca de Satanás e seus demônios. Nós vemos surgindo revistas, livros, programas de TV que falam sobre os anjos, mesmo que às vezes eles são apresentados como bonitos, delicados, né? A teologia e a Bíblia os apresenta de maneira diferenciada. E isso tem ajudado, é claro, a surgir um interesse ainda maior dentro da angelologia, que é essa ciência que estuda doutrina, ou doutrina que estuda sobre os anjos. Mas somente a Bíblia fornece informações precisas sobre os anjos. Não são pinturas, quadros, nada disso. É interessante, né? Se você vai no Museu do Vaticano, eu já tive a oportunidade disso, Museu do Louvre, você vê aquelas pinturas lindas, maravilhosas, retratando os anjos. Mas se existe uma descrição fidedigna de quem são os anjos, essa descrição é a palavra de Deus. Até mesmo Calvino, né, fez um cuidadoso comentário ao tratar desse assunto, né? E então nós temos que também tomar bastante cuidado. A negação, por exemplo, que a neo-ortodoxia faz da existência objetiva dos anjos, também vem sendo combatida pela grande divulgação feita acerca de demônios e a sua atuação. Então nós vemos também alguns exageros, né? As pessoas demonizando tudo achando que é anjo ou demônio. Não é bem assim. Então nós vamos ter uma visão equilibrada, uma perspectiva bíblica sobre esse assunto, né? Embora haja, né, quem negue teologicamente a existência de seres espirituais denominados anjos ou demônios, quando são anjos caídos, de maneira prática o registro de suas atividades parece mostrar que é impossível, como eu já falei, negar a existência deles à luz da palavra de Deus. Se por um lado a tendência do ser humano é rejeitar tudo aquilo que é sobrenatural, né, os céticos, os agnósticos,
Os ateus têm essa perspectiva, negam tudo aquilo que é sobrenatural, aquilo que não é visível, aquilo que não é físico ou que é metafísico, faz com que, aquele que nega o sobrenatural faz com que sua mente descarte então a existência dos anjos. Por outro lado, as atividades que não conseguem explicar racionalmente faz com que a existência desses seres pareça ser necessária para alguns. Mas o que diz, o conhecimento humano acerca disso? O ser humano não possui conhecimento, preste atenção, para julgar do que o universo é formado. Ele não tem como saber a priori, ou seja, anteriormente, se no universo poderia existir ou não criaturas como os anjos. Além disso, o ser humano não possui a predisposição de admitir que os anjos existem, pois a sua tendência natural é negar o sobrenatural. Ou seja, o homem tem tendência a negar, a não dar valor, a não compreender o mundo sobrenatural ou não valorizar ele. Além disso, a sua experiência de vida não o capacita a fazer com que considere a possibilidade da existência de anjos, e a fé em seu próprio intelecto o impulsionaria a buscar outras explicações para fenômenos que não consegue entender imediatamente. Bernard Ham estabeleceu as limitações do conhecimento humano de maneira muito inteligente. Ele diz o seguinte, Estel: a humanidade não dispõe de um manual chamado Catálogo de Todas as Criaturas Possíveis. Então, nós não podemos dizer que não dispomos de informações suficientes sobre a criação, além daquilo que foi dado e apresentado pela criação, que o homem já conhece. Em outras palavras, o conhecimento limitado do ser humano não permite que chegue à conclusão de que seres como os anjos também não existam, ok? O que a revelação bíblica, além do conhecimento humano, que já acabamos de falar, o que a revelação bíblica fala sobre isso? Se aceitamos a revelação bíblica, e tomara que você aceite também, não pode haver dúvida alguma sobre a existência dos anjos. Então, quem crê na Bíblia, crê na existência dos anjos. Há 3 importantes características dessa revelação. A primeira delas é que ela é extensa. Ou seja, o Antigo Testamento fala sobre os anjos mais de 100 vezes, enquanto o Novo Testamento menciona o assunto cerca de 165 vezes. É claro que qualquer verdade precisa ser declarada apenas uma vez na Bíblia para que seja verdade. Mas para que reconheçamos a sua veracidade, nós já vemos que o assunto é mencionado frequentemente na palavra de Deus. Quanto aos anjos, passa a ser muito mais difícil, então, negá-lo dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus. A segunda verdade que nós vemos quanto à revelação bíblica é que os anjos são mencionados em toda a extensão bíblica. A verdade a respeito deles não está confinada a um período histórico apenas. Eles não pertencem apenas à era primitiva. Não, a sua existência é mencionada em pelo menos 34 livros da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. Desde o mais antigo, ou seja, em Gênesis, ou Jó, por exemplo, que é considerado o livro mais antigo das Escrituras, até o último livro, o Apocalipse, também menciona várias vezes sobre anjos. Terceira verdade que nós aprendemos sobre a revelação das Escrituras é que os ensinamentos de Jesus fazem várias referências aos anjos de Deus, como seres reais. Portanto, negar a sua existência é lançar dúvida sobre a veracidade daquilo que o Mestre transmitiu, do que Jesus ensinou, do que a palavra de Deus ensina. Então é óbvio que os detalhes da revelação são importantes, mas ao estudá-los é bom lembrar essas 3 características da natureza dessa revelação. Eu vou relembrá-la. Então, ela é extensa, primeira delas é que ela é extensa, a segunda delas é que os anjos são mencionados em toda a Bíblia, e a terceira, como nós falamos, a terceira é que os ensinamentos de Jesus fazem várias referências às existências dos anjos, ok? No Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento fala sobre a existência dos anjos? O Antigo Testamento sempre apresenta os anjos como seres reais, como seres objetivos, como criaturas verdadeiras. Em nenhum momento são considerados ilusões ou fruto da imaginação dos homens. Nas 34 ocorrências dessa palavra, por exemplo, nos escritos de Moisés, a Torá, o Pentateuco, os anjos sempre aparecem como criaturas que fazem coisas específicas.
Isso está em consonância com seu ministério de mensageiros que nós lemos aqui em Hebreus 1, versículo 14. Então é o ministério de mensageiros. O próprio nome anjo significa angelos, no grego, que significa mensageiros. O que é visto claramente no significado tanto da palavra no grego como no hebraico usado para falar acerca dos anjos. Por exemplo, Abraão comeu e conversou com anjos, lá em Gênesis 18. Existem muitas das referências no Pentateuco e em Juízes acerca do anjo do Senhor, que parece ser uma manifestação da deidade, ou muitos creem também que é uma cristofania, uma aparição anterior à encarnação de Cristo, realizada ali no Novo Testamento, que nós vemos, descrita no Novo Testamento, no Antigo Testamento como uma personificação do anjo do Senhor, ou que os especialistas chamam, uma manifestação da deidade, ou uma cristofania, ou uma teofania. Um anjo, então, ele executou, por exemplo, juízo sobre Israel após Davi ter errado em fazer o recenseamento do povo, lá em 2 Samuel 24:16. O que não parece também ser uma ilusão, não, é uma realidade bíblica. Isaías refere-se também aos serafins, lá no capítulo 6, versículo 2. Ezequiel menciona os querubins, no capítulo 10, de 1 a 3. Daniel menciona o anjo Gabriel, no capítulo 9, versículo 20 a 27. E também menciona o arcanjo Miguel, o líder dos anjos que protegem a terra de Israel, o anjo Miguel, no capítulo 10, versículo 13, e no capítulo 12, versículo 1. Zacarias também menciona frequentemente os anjos como agentes de Deus e intérprete das visões, conforme os capítulos de 1 a 6 nós vemos isso, tá? Em Zacarias. Em Salmos também os anjos são descritos como servos de Deus, que o adoram e livram o povo de Deus do perigo, no Salmo 34:7, Salmo 91:11, Salmo 103:20, menciona sobre isso. O que o Novo Testamento fala disso? Além do nosso Senhor ensinar a respeito dos anjos, os autores do Novo Testamento também afirmam a existência deles. Os autores dos Evangelhos, por exemplo, relacionam seu ministério com o nascimento de Jesus, a vida, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Nós vemos em Mateus 2:19, Marcos 1:13, Lucas 2:13 e vários episódios da palavra de Deus. No registro do livro de Atos, por exemplo, os anjos estão envolvidos na ajuda dos servos de Deus, abrindo as portas das prisões para os apóstolos, no capítulo 5, no capítulo 12, direcionando Filipe e Cornélio no ministério, no capítulo 8, no capítulo 10 de Atos, e encorajando Paulo durante a tempestade que atingiu o barco em sua viagem a Roma, no capítulo 27 de Atos. Então, em seus escritos, tanto Paulo, em Gálatas 3:19, 1 Timóteo 5:21, quanto o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, talvez seja Paulo, o autor de Hebreus menciona a existência dos anjos, além de Pedro também. Nós vemos no primeiro capítulo de 1 Pedro uma referência, e Judas no versículo 6 também. Admitem a existência dos anjos, eles confirmam a existência dos anjos. E existem cerca de 65 referências aos anjos que aparecem apenas em Apocalipse. Olha só num livro, que é o livro de Apocalipse, aparecem 65 referências acerca dos anjos, tá? É o livro que mais tem referência angelical, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. O Novo Testamento também apresenta, então, evidências claras, inegáveis e abundantes da existência dos anjos para nós que cremos na palavra de Deus. O que existe no ensino de Cristo acerca dos anjos? Por exemplo, os anjos ministraram a Cristo no deserto após ele ser tentado por Satanás. É claro, não havia outras testemunhas no momento da tentação, por isso devemos confiar em seu relato para comprovar a veracidade dessa narrativa bíblica. Jesus ensinou que após a ressurreição o estado humano seria como a dos anjos, ou seja, não se reproduziriam. Está lá em Mateus 22:30. Os anjos também separarão os justos dos ímpios nos finais dos tempos. Nós vemos isso em Mateus 13:39. E acompanharão o Senhor em sua segunda vinda. Nós vemos isso relatado em Mateus 25:31. Mesmo sem acrescentar as referências de como Cristo agiu em relação aos demônios, existem evidências suficientes para demonstrar que ele sabia
da existência dos anjos. Normalmente, as últimas coisas que os críticos da Bíblia desejam descartar são as palavras de Cristo. Como então tratar das evidências que mostram que Cristo acreditava na existência dos anjos? Alguns dizem que ele estava enganado, os céticos, aqueles que não acreditam em Deus, os ateus, aqueles que não acreditam no sobrenatural, né? Acreditavam em sua existência, mas que isso, alguns acreditavam até na sua existência, mas que isso não era verdade. Outros já afirmam que Jesus adaptou seus ensinamentos às crenças ignorantes das pessoas que viviam em seus dias, o que é um equívoco também. Em outras palavras, já que elas acreditam em anjos, ou seja, em demônios, o Senhor ensinou sobre isso, mesmo sendo que não existiam de verdade, dizem alguns teólogos que não acreditam na existência dos anjos. Mas algumas das suas referências aos anjos não podem ser explicadas dessa maneira. Você pode conferir em Mateus 18:10, Mateus 26:53, fica bem claro isso. Às vezes afirma-se que os autores dos evangelhos é que acrescentaram as referências angelicais no ministério de Jesus, pois acreditavam nesses seres. Não se pode evitar que esse tipo de crítica literária nos distancie de outros, ou talvez de todos os ensinamentos de Cristo, porque obviamente esse tipo de pensamento está equivocado. Mas é claro que existe outra opção, mais simples e mais óbvia, que é a que nós cremos. Cristo sabia que os anjos existiam e demonstrou esse conhecimento através dos seus ensinamentos, ok? Então nós abordamos nesse primeiro vídeo sobre anjos ou angelologia, a existência dos anjos perpetuada ao longo de toda a palavra de Deus. Espero que você tenha aprendido algo, tenha crescido sobre esse conhecimento, que a graça do Senhor venha sobre a tua vida, o teu coração. Vamos aprender mais acerca dos anjos. Que Deus abençoe você. Continue conosco nos próximos vídeos, que nós vamos tratar mais sobre esse assunto. Louvado seja o Senhor, que a graça de Deus venha sobre você. Deixe seus comentários, dê um joinha no nosso vídeo e compartilhe com outras pessoas.